Fala galera, quem tá falando aqui é o professor Breno Machado, de História do Colégio Mosaico. Hoje iremos trabalhar o seguinte assunto: humanismo e renascimento. Onde você vai encontrar todo esse assunto trabalhado na aula de hoje? É lá no seu módulo 2, capítulo 4, a partir da página 292. O assunto de hoje, ele vai dar início a um período da história conhecido como período moderno. Mas antes do período moderno, qual período veio? Isso, o período da Idade Média. A Idade Média, quando você trabalhou lá no sexto ano, você viu que a Idade Média é um período bem extenso. É um período que começa no século V e termina no século XV. É um período de 1000 anos. E aí você viu a grande instituição que vai controlar os pensamentos e o comportamento das pessoas na Idade Média. Você viu quem era? Grande instituição. Quem era mesmo? Isso, a igreja. A igreja ela vai ser a grande instituição da época. Por quê? Tudo ela vai ter uma explicação religiosa. E aí você viu que para tudo ela dizia, olha, foi Deus que quis, Deus que fez, Deus que criou. Só que, é claro, tu vai ter, com o passar do tempo, o surgimento de novas ideias de pessoas e de movimentos. E aí tu vai ter o humanismo. O humanismo vai ser um movimento de intelectuais, de sábios na época, que vão começar o quê? A questionar os princípios da Igreja Católica. Então, os humanistas, é claro, sábios e intelectuais da época, vão começar a questionar esses pensamentos. Vai fazer com que haja uma mudança no pensamento e no comportamento. Mas como vocês vão fazer? Por quê? Eles vão começar a explicar perguntas e seus próprios questionamentos através da razão, do raciocínio, da lógica. Por quê? Porque eles começavam a questionar, porque tudo era uma explicação religiosa. Não, nem para tudo tem que ter explicação religiosa, porque ficava que gerava uma dúvida, eles não tinham respostas plausíveis, concretas, e aí eles começavam a raciocinar e aí trazer, né, com firmeza, utilizando o quê? A lógica, a razão. E aí eles vão começar a utilizar disciplinas que você tem hoje, que é através do quê? Da história, da matemática, da filosofia, da poesia, que utilizam o quê? A razão. Você viu lá quando nós trabalhamos a período das grandes navegações, em que a igreja dizia que a Terra era plana? E aí tu vai ter os grandes navegadores deduzindo disso, duvidando disso, que, olha, não, se fosse plana, as embarcações, com o tempo, em alto mar, não desapareceriam. E aí tu viu lá que os navegadores mostravam que você, visualizando as navegações, com o tempo essas navegações acabavam sumindo. Logo para eles o que? A Terra não era plana, porque se fosse plana, ela não desapareceria. E, lógico, se fosse redonda, como eles estavam afirmando, ela iria desaparecer com o tempo. E foi isso que você viu lá no vídeo, quando Cristóvão Colombo aparece explicando, através das suas ideias, que ele tinha planos ambiciosos para poder conquistar novos territórios. Porém, é claro, você vai ter aqui a diferença de conceitos da idade medieval e do período renascentista, que vai ser uma derivação do movimento humanista. Aqui, no período do pensamento medieval, quem era a grande explicação? Quem era o centro de tudo? Era o quê? Era Deus. Deus, então, eles vão utilizar aqui de teocentrismo. Teo significa Deus no centro. Então, Deus era no centro do universo, das coisas, das explicações. Aqui no Renascimento, não. No Renascimento, não vai ser mais Deus que vai estar no centro. Vai ser o homem. Homem significa antropocentrismo. Então, é o homem no centro das coisas. Aqui na Idade Média, você tinha o quê? A explicação através da religião. Aqui no Renascimento, não. Você vai ter a explicação através da ciência. Aqui, no período medieval, as pessoas trabalhavam mais com o coletivo. E aqui no Renascimento, não. Não vai trabalhar o individualismo. É a partir daqui do individualismo que tu vai ter os quadros que você pode comprar hoje. E lá, no canto do quadro de uma obra de arte, você vai ter a assinatura, que vai surgir justamente aqui no período renascentista. Com um período que os artistas vão começar a gravar e colocar os seus
nomes a partir do individualismo, dizer quem era o artista. Aqui no misticismo é o místico, é a espiritualidade. Aqui não. Aqui eles vão se basear na natureza, na ciência. E aqui, ó, o geocentrismo. A igreja dizia que quem era o centro do universo era o quê? Era a Terra. Então ele vai chamar assim, ó. Geo significa terra, no centro do universo. Nós chamamos de geocentrismo. Geo significa terra e centrismo significa centro. A igreja dizia que a Terra estava no centro do universo. Porém, no período renascentista, através dos estudiosos, vão dizer que não. O universo, ele é o quê? Heliocentrismo. Quem fica no centro é o quê? É o Sol. Então, o Sol vai ser o centro do universo. Então, todos os planetas vão estar ao redor do Sol e não da Terra, como aí no período medieval dizia através da igreja. Porém, é claro, através de tudo isso aqui, temos aqui algumas imagens para explicar. Ó. Geocentrismo, que a igreja, no período medieval, acreditava que a Terra era o centro do universo. Aqui também, ó, dizia que Deus era a explicação para todas as coisas. Então dizia aqui, ó, teocentrismo. Aqui no Renascimento é diferente. Você vai ter o heliocentrismo, você vai ter o Sol no centro do universo. Aqui ó, tu vai ter o antropocentrismo, que é o antropo, que significa homem, no centro, dizendo de todas as coisas, todas as explicações, porque o homem, segundo o humanismo e o período renascentista, o homem é um ser perfeito, com dimensões perfeitas. Aqui, ó, o período do Renascimento, ele vai surgir na Itália. A Itália ela vai ser o berço do Renascimento. O Renascimento ele acontece de 3 fases. Ele começa no século XIV, século XV e século XVI. Só que, é claro, o Renascimento ele vai ter grandes mudanças, não só no comportamento e no pensamento. Ele vai mudar, modificar o tempo e o espaço de toda a sociedade europeia, não somente da Itália. Ele vai modificar basicamente todos os países da Europa, através do que? Das suas intelectualidade, do seu pensamento, porque vai surgir pessoas fantásticas na época que você já vai conhecer, tá? Fatores que influenciaram o Renascimento aqui, ó, para poder surgir na Itália. Um deles foi a crise do feudalismo que você viu lá na Idade Média. Quando a gente trabalha na Idade Média, você trabalha o feudalismo. Então o feudalismo estava começando a o quê? Entrar em decadência, entrar em crise e deixando crescer somente o quê? A burguesia, o comércio. E aí tu vai ter as pessoas que moravam no campo indo para a cidade. E lógico, quem vai crescer aqui, ó, é o crescimento da burguesia e também das cidades, tá? Da área urbana. Porém, é claro, o Renascimento, gente, ele vai prevalecer o quê? O uso da razão, do raciocínio lógico. Lógico, é claro que o Renascimento ele vai se basear em uma cultura clássica. Que cultura clássica é essa? Do grego e a romana. Porque era estudos, né, que utilizavam aí princípios, filosofias que utilizavam a razão. Então, para eles era muito mais fundamental utilizar a razão. E aí eles vão retomar a cultura clássica no período do Renascimento. Porém, é claro, tu vai ter pessoas aqui conhecidas como mecenas, que são os grandes patrocinadores dos artistas do Renascimento. São burgueses, tá? Que vão patrocinar esses artistas. Porém, é claro, a imprensa, que são os jornais, livros que vão surgir através agora das máquinas de prensar, que vai dar jornais, a partir daí tu vai ter uma divulgação ainda maior de um período, que é o período do Renascimento. A partir daí tu vai ter a divulgação e modificação do tempo e o espaço no período do Renascimento. Aqui, ó, o Renascimento científico. O Renascimento científico é a base do quê? Da ciência. Então, a ciência ela vai ter 3 princípios fundamentais, que é o raciocínio, a observação e a experimentação. O raciocínio é o uso da racionalidade, né? Da razão. A observação é fenômenos que relacionados da natureza. Então, tu vai ter muito importante porque para você ter um raciocínio, você precisa observar. E lógico, é claro, você também precisa o quê? Fazer uma experimentação para você ter o quê? Leis, para você ter base, tá? Então, esses 3 princípios aqui vão ser fundamentais para o quê? Para o Renascimento científico, que vai ser fundamental para
a ciência. Aqui, ó, você pode ver a pintura renascentista. Quando a gente fala em pintura renascentista, a gente vai falar de uma pessoa fundamental. Eu acho que é o maior legado, o maior artista do Renascimento é esse rapaz aqui, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é um italiano, tá? No qual ele não vai ser apenas um pintor, ele vai ser o quê? Engenheiro, vai ser arquiteto, vai ser botânico, vai ser cartógrafo e vai ser anatomista. Então ele vai deixar um legado muito importante para vários o quê? Vários ramos, tá? Como engenharia, arquitetura, enfim. E aqui você vai ver algumas das principais pinturas de Leonardo da Vinci. Aqui, ó. Essa aqui é a pintura da Última Ceia. É lógico que a pintura renascentista ela vai modificar os princípios, tá, dos pintores da época. Por quê? Porque ela vai trazer uma dimensão diferente. Ela não vai ser apenas, vamos dizer assim, plana. Ela vai trazer profundidade. Nota que você pode ver aqui ó, o fundo da imagem. Antes, na Idade Média, não. Na Idade Média, as pinturas eram planas. Não tinha a pintura lá dos fundos, que é a famosa tridimensional, que são 3 dimensões. Então, ela não traz isso aqui na Idade Média, tá? Então, nota que há uma melhora nas pinturas, nas artes. Por quê? Porque eles vão utilizar a razão, a matemática, a física, a ciência. Eles vão também trazer aqui no Renascimento a tintura a óleo, tá? Que vai ser grande importância para a preservação das obras de arte. Aqui é a Última Ceia, no qual ele coloca aqui, tá? Jesus Cristo e seus 12 apóstolos. Você nota que aqui é o homem vitruviano, tá? É o homem perfeito com dimensões perfeitas. Foi justamente quem fez? Leonardo da Vinci. Aqui você vai ter a famosa anatomia de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele vai ser importante na anatomia porque ele vai estudar o corpo humano. Ele vai dissecar pessoas que morriam e aí ele começa a retirar esse sangue. Através disso ele vai começar a estudar o corpo humano. Será uma das pessoas fundamentais para a ciência, tá? Para o estudo do corpo humano. Não só ele conseguia desenhar, mas também ele conseguia com grande firmeza e também com grande agilidade fazer com que as pessoas da época enxergassem onde poderia estar uma veia, um osso, tá? Não só aqui a parte física, mas também ele começa a estudar como ficava o coração, como era que ficava uma criança, um feto, aliás, dentro da barriga de uma mãe. Então ele começa a desenhar e dizer onde era que ficava cada parte do corpo humano através da dissecação. E aí ele vai começar a estudar o corpo humano. Vai ser uma das primeiras pessoas a, vamos dizer assim, a deixar esse grande legado para a humanidade. Não somente isso, ele era também o quê? Pintor. Um pintor de uma grande obra de arte. Que até hoje, né, vamos dizer assim, as pessoas têm, vamos dizer assim, que grande dúvida do que ele poderia estar desenhando aqui com o rosto da Mona Lisa. Não sabe se ela está sorrindo, não sabe se ela está sendo um sorriso sarcástico, né? Então, assim, ele consegue dar dimensões para as principais artes que você conhece hoje, através de Leonardo da Vinci. Então, aqui, além disso, tu vai ter aqui, ó, ele era engenheiro. Ele vai construir aqui, ó, o famoso tanque de guerra. Foi ele que vai dar a dimensão de desenho através do tanque de guerra. Além, é claro, quem foi Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi justamente essa pessoa aqui. É lógico, é claro, que isso aqui é um desenho, uma representação como ele poderia ser na época. Porque não existia fotos, não existiam fotografias. Então aqui é basicamente em relatos como ele poderia ser, tá? Porém, é claro, tu vai ter aqui o Renascimento na Itália. O Renascimento ele vai surgir na Itália, tá? Tu vai ter na Itália os mecenas, que era o patrocínio financeiro, que eram as pessoas que patrocinavam, que financiavam os artistas da época. Tu vai ter o Renascimento não só na arte, tu vai ter também na arquitetura, na escultura, tu vai ter na música, tu vai ter na literatura, tu vai ter na pintura. Porém, é claro, você viu que a arte, ela não vai ser, o Renascimento, na verdade, ele não vai ser apenas na Itália. Ele vai se expandir por todo o quê? Por toda a Europa.
E é claro, a Europa, nesse momento, tu vai ter a expansão do Renascimento para a Alemanha, para a França, para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra. E aqui está uma representação dos Tartaruga Ninja. Para você que não sabia, os Tartaruga Ninja são uma representação dos principais nomes do Renascimento. Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello. Então, assim, os Tartaruga Ninja são uma representação dos principais nomes do quê? Do Renascimento. E aí você pode acompanhar tudo isso, tá? No seu livro. Deixo aqui a aula,